Cidade de Linhares, conheci Linhares, dei aula lá no curso lá em Linhares. É sensato um cristão que é convertido em Cristo e participante ativo das atividades da igreja, esse cidadão vender bebidas ou ser representante de bebidas alcoólicas? Essa é uma questão que muitos ficam incomodados. Eu me converti, eu era dono de um bar. No bar eu vendia tudo, inclusive cerveja, cachaça e outras bebidas alcoólicas. Aí, eu converti. Como é que eu vou sustentar minha família? Paro de vender bebida alcoólica? Se metade da renda... Aí são rindo vocês dois, né? Porque não é com vocês, né? Se fosse com vocês. Pega um exemplo, Pedro, quando Jesus chamou ele para ser o seu discípulo, o que ele era? Ele era um pescador, né? E tinha a sua empresa ali. Aí ele falou para Jesus assim, aconteceu, foi isso? Ó, Jesus, espera um pouquinho aí, eu vou continuar vendendo as minhas coisas aqui, porque a minha família, como é que vai ficar? Pedro não fez isso. Pedro tomou tudo, deixou tudo, largou tudo e foi viver com Cristo. Agora, existe uma palavra em Provérbios que ela chama de maldito todo aquele que leva alguém a se embebedar. E aí? De que lado que você vai ficar? Eu tenho que sustentar minha família. Eu tenho que fazer isso ou aquilo. Leve para dentro da palavra. O Espírito de Deus vai te falar, com certeza, que nem o pastor disse aqui. Mas, segundo a palavra, embebedar alguém vai trazer maldição sobre a minha vida. E aí? O que eu vou decidir? Você ia falar, pastor? Assim, nós estamos falando para o Brasil inteiro, estamos ao vivo, né? No Brasil inteiro, nós estamos falando para a internet, sem controle, né? Nós não temos dimensão de quem está nos vendo agora. A gente tem que tomar cuidado para não colocar jugo pesado sobre o outro, daquilo que a gente acha que é certo ou que está errado. A gente tem que ir à luz da palavra. Então, o que acontece? A gente tem que tomar essa preocupação. Eu volto a dizer, né? Tendes o vosso coração como árbitro de todas as coisas, a paz de Cristo. Essa é a primeira coisa. A outra coisa, o que acontece? O justo viverá pela fé. Então você tem que entender isso. Porque o que o pastor falou, ou você acredita em Deus e segue os seus princípios, os seus preceitos conforme a Bíblia, ou você vai dar um jeito para se sustentar a vida inteira. Se você é fiel a Deus, Ele vai cuidar de você, no seu sustento. Eu estou falando então, ele tem que vender tudo e viver pela fé. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que ele tem que viver pela fé que ele tem. Eu estou lembrando, outro dia, alguém aqui da produção até brincou comigo, né? Pastor Cássio, se tal canal de televisão, de TV aberta, grande, chamasse o senhor para trabalhar lá, o senhor iria? Eu falei, mas para fazer o quê? Não, para ser apresentador e tudo mais. Eu falei, olha, teria muita dificuldade, não pelo salário, porque o salário é excelente. Mas eu já vi alguns repórteres, alguns apresentadores que têm que falar certas pautas e criticar certas coisas que são incriticáveis e defender coisas que são indefensáveis. Aí é o seguinte, quem é o meu provedor? Isso. É o bar? É o canal de televisão? É o restaurante? A própria Bíblia fala, né? A ti o Senhor teu Deus não te permite tal coisa. Podemos todas as coisas, mas nem todas nos convêm. Então, a nossa liberdade, ela é absoluta em Cristo. Ok? Em relação a Cristo. De Cristo para nós, a nossa liberdade é absoluta, mas de nós para Cristo ela é relativa. E é interessante porque eu estava lendo a matéria, não sei quantos em casa viram essa matéria, porque a gente vê muitos advogados grandes escritórios aqui no Brasil, sendo defensores de criminosos quase que confessos. Assim, você fala, gente... E advogado brasileiro está nem aí, pagou e defende mesmo. E tem alguns países do primeiro mundo que advogados cristãos, eles se negam a defender certas causas. Não é que se aquela coisa pagou, eu defendo. Né? Há uma ética por trás disso. A gente tem que começar a lutar por a ética lá no vendedor do bar, no advogado, no apresentador de televisão, no professor. Quer dizer, não é assim não, mãe. Não é qualquer coisa que pagou, eu faço. E tem 3 coisas que envolvem aí, que você disse muito bem, princípios, ética e valores. Né? Os princípios que nós temos que seguir, princípios de Deus. Quais são os valores que esses princípios me indagam? Não é? Então, eu vou vender lá uma bebida alcoólica, mas o que está gerando na vida daqueles que têm bebido? Quais valores que têm sido dados? Não, eu vou agravar. E se fosse um prostíbulo?
Se ele fosse dono de um O prostíbulo, cafetão e converte. quer dizer, né? Ou Vai se ele- continuar? ou se ele estivesse lá, porque, vamos falar, porque a droga, a bebida é droga é lícita, mas ela provoca o mesmo efeito de uma droga ilícita, né? Então, se você for pensar, relativizar tudo, a gente pode viver, fazer tudo, e nós não podemos viver como os pagãos vivem. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.